Semana do Legislativo. Tudo o que aconteceu na Câmara Municipal do Moreno, agora para você. Eu vou justificar o meu voto contrário à chapa, certo? Diga-se de passagem, nada contra a mesa, em específico as pessoas que compõem, mas eu vou fazer a justificativa. O requerimento 243, apresentado para a reeleição da nova mesa diretora, com sessão prevista na época para o dia 19, às 15 horas. Eu fiz uma análise do discurso da sessão, fiz alguns recortes que justificam o motivo do meu posicionamento também. Quando o requerimento foi apresentado, o vereador Adriano fez um requerimento, mas já para montar a mesa, o vereador Joel falou, esse requerimento o senhor pode ser contra ou pode formar uma chapa se quiser. É a transparência. Eu vou montar a minha, com certeza. Eu fiz, mas já para quinta, o vereador Joel falou, pode ser contra, não tem problema não. Adriano mais uma vez falou, acredito que faltou 5 vereadores. O presidente Joel falou, os outros estão sabendo. E aí eu deixo a pergunta, se quem faltou estava sabendo de fato do que estava acontecendo. Estava, Mozart? Não, foi dito que sim. Eu falei, eu não sabia. Joel falou, por isso que está em pauta, mas pode ser contra, não tem problema não. Eu falei mais uma vez, a montagem da mesa é uma coisa séria. Joel mais uma vez falou, a senhora pode inclusive fazer uma chapa, sem problemas. Eu falei, a chapa pode ser inscrita até quando? E foi dito 48 horas. E aí eu pergunto para vocês se eu estou errada, se eu estou certa. Mas, no regimento, no artigo 26 diz que as chapas serão apresentadas à Secretaria da Câmara 30 minutos antes do início da reunião. E aí eu não sei se houve um equívoco, que era 48 horas, mas no regimento diz que é 30 minutos antes. No regimento também, no artigo 25, eu vou sugerir, inclusive, uma reformulação mais à frente, quando fala as chapas apresentadas em papel ofício em timbre seguirão a seguinte mesa diretora. Vice-presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. No regimento não aparece a composição do terceiro secretário. Então, isso é ruim porque a composição tem o terceiro secretário. Apesar do regimento, no início, falar que tem o terceiro secretário, mas a composição, no artigo 25, não se apresenta esse terceiro secretário. E aí, qual é a minha justificativa? Discordo da maneira como o requerimento ele foi apresentado, apesar dele ser... Ele seguiu os trâmites, mas eu discordo da maneira que ele foi apresentado, no sentido do tom dessas falas. Eu acho que todo mundo aqui é capaz de ser presidente, de ser vice-presidente, de ser secretário, mas quando a gente apresenta o requerimento, mas porque ele tem que ter data, que foi dito aqui, mas por que apresentar na terça e já ser para quinta? Qual o tempo hábil que alguém quisesse formar uma chapa teria? Então, essa é a pergunta que se faz. A democracia, ela nos permite a gente realmente fazer essas movimentações. Acho muito cedo para uma avaliação em 6 meses. Inclusive, se a gente for olhar profundamente, o certo seria apresentar no ano que vem, em outubro, antes do biênio. Seria o certo, né? Mas, enfim. Então, assim, o meu posicionamento é justamente nesse sentido. Eu acho que faltou essa transparência, essa clareza, no sentido de já apresentar e fazer questionamentos. Se você quiser montar sua chapa, se você quiser montar sua chapa, como se a gente não pudesse ter esse posicionamento realmente de questionar. Eu fui uma das que questionei a data. E está sendo hoje a sessão porque eu questionei a data. Para a gente ter tempo hábil. E assim, sinceramente, a gente aqui, ninguém é criança, todo mundo é político, todo mundo foi eleito, todo mundo tem seu grupo. O ex-vereador Alfredo Costa sempre diz isso. Todo mundo aqui faz articulação política. Ir na casa, conversar, sentar, não é problema algum, o que a gente não pode faltar com respeito. Né? Fazer articulações, elas são importantes. E, por fim, isso aqui é um jogo e isso é indiscutível. Mas você vai ser o protagonista, o coadjuvante ou o mero figurante. Em alguns momentos será bom ser um mero figurante, em outros será crucial ser protagonista. As movimentações aqui acontecem muito rápidas e sabe através de quê? Do jogo de palavras. O que acontece no corredor, no gabinete, na padaria, no almoço, tudo isso é narrativa importante para esse enredo aqui. Saber interpretar fará você chegar mais longe. Não saber interpretar poderá levar você a um caminho não planejado, como dizem por aí.
comeu a corda. E quando se come a corda da história do outro, você passa a viver a história do outro. No xadrez, algumas peças são importantes, são sacrificadas em detrimento do jogo. Não sei se vocês jogam xadrez, não sei se vocês têm esse hábito, mas no xadrez, o xadrez e a política, a gente pode fazer uma comparação. No tabuleiro, a gente tem os peões que esperam as peças brancas jogarem primeiro. Mas na primeira jogada, o peão ele joga 2 casas. Ele tem essa vantagem, nas outras não. A rainha, ela se movimenta no jogo facilmente e ela pode ir para avançar para onde ela quiser. O rei também se movimenta, mas ele avança 1 casa por vez. E assim por diante. O cavalo ele vai precisar chegar na extremidade para poder conseguir o seu objetivo. Eu não sei se você é a rainha, se você é o rei, se você é o peão. Eu sei do meu jogo. Isso aqui também é um tabuleiro. E a gente precisa saber ler. O meu voto contrário não tem a ver com nada pessoal com Margarete, com Cid, com Joel, com Berg, nada. Mas eu não concordo com a forma que a chapa foi apresentada, com a forma que o requerimento foi apresentado, em 6 meses de mandato, que a gente não tem como fazer avaliação prévia. Então, é nesse sentido, é nesse segmento. E, por fim, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque quando a gente fala de jogo de palavras, quando a gente fala de política, a gente fala no cunho político. A gente não pode falar em detrimento do que é pessoal, da vida pessoal de Tony, da vida pessoal de Evandro, da vida pessoal de Mozart e Edivan. Isso aí está além, inclusive, da falta de respeito. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, eu gostaria de ouvir a resposta, né, do presidente, para além dos 5 cargos que eu tenho aqui, dos assessores. Eu tenho mais algum, Joel? Não. Pronto, eu acho que é bom que fique claro que eu não tenho mais nenhum dos 5 cargos que eu tenho aqui, porque as conversas, elas rolam, né? E é muito importante deixar isso aqui claro. Eu sempre tive esse posicionamento. E eu não vou dizer que quem votou a favor está errado. É a maneira que você vê seu jogo. A maneira que eu vejo o meu jogo é essa. E, nesse momento, é a forma que eu consigo ser mais coerente. Bom dia.